Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre equações trigonométricas. Bom, mas o que é uma equação trigonométrica? Bom, é denominada uma equação trigonométrica toda equação em que a incógnita ou as expressões contendo a incógnita aparecem como se fossem variáveis da função trigonométrica. Por exemplo, nas equações abaixo, a gente pode observar que o x está sempre acompanhando aí a minha função seno, cosseno ou tangente. Ele não aparece aí de forma isolada. Por exemplo, se eu pegar essa equação x mais tangente de 30 igual a 8, por exemplo. Isso daqui não é uma equação trigonométrica, porque a variável ela tem que estar junto com a função, e nesse caso ela não está. Ainda sobre isso, é importante a gente saber que os valores das incógnitas que satisfazem a equação dada, caso exista, elas constituem as soluções das equações trigonométricas. Agora iremos resolver alguns exercícios, e aí na resolução dos próprios exercícios, a gente vai ver um pouco de como é a teoria, porque ele não tem uma teoria tão fundamentada, na verdade são técnicas de resolução que a gente vai aplicar para cada exercício. Bom, o nosso primeiro exemplo fala o seguinte: resolva a equação seno de x igual a meio em cada caso. O primeiro caso é no intervalo de 0 a 2π, ou seja, eu estou considerando apenas uma rotação aí no círculo trigonométrico. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma projeção aí do seno de meio, do seno de x igual a meio. Então, construir meu círculo trigonométrico, tem os eixos do seno e do cosseno. O que acontece? O seno de x ele fez uma abertura de tal forma que a projeção dele, que o valor dele no eixo dos senos foi meio. Então, aqui eu tenho meio no eixo dos senos. Que a gente pode observar que ele está fazendo uma projeção em dois ângulos. Então, quer dizer que esse x ele vai assumir dois valores de ângulos diferentes. Que eu estou chamando de x normal, né? E aí, para a gente remeter a esse x aí, entender qual é esse valor, a gente vai ter que lembrar um pouco da nossa tabela aí, com os valores aí, com os ângulos notáveis. Então, vamos preencher aí os valores de seno, cosseno e tangente. Lembrando que os exercícios eles estão em radiano, tá? Porque é meio que tradicional nas equações a gente sempre resolver em radiano e não em graus. Então, mas se você quiser resolver em graus, depois nós vamos falar assim, a gente pode transferir no final para radianos? Podem, fiquem à vontade. Então aqui a gente pode observar que o seno é igual a meio. O seno é igual a meio para π sobre 6. Então daqui eu já tenho que esse x ele pode valer π sobre 6, ou seja, meus 30 graus. E a gente vai ter também um outro ângulo que rebate aqui no meio, que é esse ângulo grandão aqui, ó, que eu vou chamar de x'. Este ângulo grandão que eu estou chamando de x', ele é quase o valor de π. Falta quanto para ele chegar no π? Falta exatamente o valor desse ângulo aqui, porque eles são OPV, com o x. Então eu posso falar que o meu x', ele é π menos x. Eu vou ter que o meu x' é igual a π menos π sobre 6. Então, o meu x' é igual, aqui fazendo MC, vai dar 6π menos π. Então, o meu x' ele é igual a 5π sobre 6. Portanto, aí a minha conjunto solução aí para esse intervalo de 0 a 2π, ele vai ser π sobre 6 ou 5π sobre 6. E aí no item B é importante a gente lembrar do que ele pediu, né? Então, ó, queremos a solução no conjunto dos reais. Logo, nós vamos ter o quê? Esse conjunto está abrangendo mais números, mais voltas. Então eu vou pegar, é só pegar o resultado que eu já fiz no anterior e adicionar 2kπ, que aí o k é uma variável e o 2π aí nos lembra uma volta. Então são várias voltas que estão dando e estão caindo nesse mesmo ângulo.
A mesma coisa para outra solução. E aí lembrando de colocar o k pertencente aos inteiros aí. No nosso próximo exemplo, nós temos uma solução que vai exigir um pouco mais da gente, um pouco mais de raciocínio, digamos assim, matemático. Então ele fala o seguinte, ele quer que a gente resolva essa equação aí com seno de 3x menos π igual a menos meio aí em um conjunto aí dos reais. Bom, o que é importante a gente ter em mente assim é que esse valor de seno aí ele está sendo igual a meio. Então a gente vai aí primeiramente demarcar o menos meio no eixo dos senos. Então aqui, né, Monteiro, que a gente vai fazer, uma coisa que é legal a gente tomar como referência é o seguinte, é uma observação, uma dica na verdade, ó. Vou colocar aqui, ó, chamemos beta igual a 3x menos π. Isso daqui, pessoal, é por uma questão de organização minha na hora de eu escrever aqui, tá? Então é o seguinte, vou demarcar aqui no meu eixo o meu valor aí que eu queria. Então vamos demarcar aqui o meu menos meio. Bom, meu menos meio no seno aqui, né, que seno é igual a menos meio, ele vai ficar aqui embaixo. Então aqui eu tenho o meu menos meio. E ele vai bater aqui, ó, novamente em dois ângulos aqui no meu ciclo trigonométrico. E aí eu vou marcar agora cada ângulo de uma cor para ficar mais fácil de entender. Bom, o primeiro ângulo que eu vou marcar é esse ângulo aqui, que ele está no meu... Não vou nem fazer uma seta, vou fazer um risco, né? Que ele está aqui no meu terceiro quadrante. Então é esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo beta aqui, que eu vou chamar ele é beta também, né? Mas eu vou chamar ele de B1. Vou colocar o B1 aqui. Beta 1, que é toda essa volta. E aí o meu outro ângulo que eu vou ter, eu vou chamar ele de B2, e ele dá toda essa volta, ok? E ele para aqui, ó. Deixa eu melhorar o desenho. E ele para aqui. Então aqui eu vou ter o meu B2. O que acontece? Eu preciso saber o valor desses betas aí. Desse beta 1 e desse beta 2. Olhando de cara, fica meio difícil de achar. O que eu vou ter que fazer? Lembra que eles vêm de uma projeção. Então, ó, eles têm um ângulo correspondente aqui no primeiro quadrante, que eu vou chamar de alfa. Este alfa, pessoal, ele tem o meu seno dele valendo meio. Aí, se eu lembrar, o seno de qual ângulo é igual a meio? Ó, voltando ao exercício anterior, o seno de π sobre 6 é igual a meio. Ou seja, esse alfa aqui, ele é π sobre 6. Pois seno de π sobre 6 é igual a meio. Porque eu estou no lado oposto aqui do seno, na parte de cima. Agora, eu vou fazer um esqueminha aí que eu tenho que achar o valor de cada um. E aí, vamos lá. Então, a gente vai calcular o valor de cada um. Então, ó. Valor de beta 1. Se eu observar, o beta 1, ele passou exatamente o valor de alfa de π. Ele aumentou o valor de alfa depois de π. Ó, o π está aqui, ele passou o valor de alfa. Ou seja, o beta 1 ele vai ser igual a π, vou marcar o π de outra cor aqui, π mais alfa. E aí eu sei o valor de alfa que é π sobre 6.
Então aí eu vou ter que o beta 1 ele é igual a π mais π sobre 6. Então meu beta 1, o MMC é 6, 6π mais π. Eu vou chegar então que o beta 1 é 7π sobre 6, ok? E agora eu vou achar o meu valor do meu beta 2. Então, valor de beta 2, ok? Agora o beta 2, se você observar, ó, ele está quase chegando no 2π. Porque ele vem até aqui pertinho. Quanto que falta? Falta exatamente alfa para ele chegar em 2π. Ou seja, o meu beta 2 ele é igual a 2π menos alfa. Eu sei o valor de alfa novamente, meu beta 2 vai ser 2π menos π sobre 6. Ok? E aí a gente vai continuar agora fazer o MMC tudo de novo, né? Daí eu vou tirar com o meu beta 2, ele é igual a 12π menos π sobre 6. Então meu beta 2 eu vou chegar que é 11π sobre 6. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, ó, o meu domínio é os reais. E aí lembra que quando o domínio é os reais, vou até marcar outra cor, não vou nem deixar de preto, deixar de azul. Como o meu domínio é os reais, então eu tenho que somar 2 capi. Então, ó, cada um vai vir mais 2 capi, mais 2 capi. Ah, terminei o exercício. Não terminei. Você achou que o beta pode ser 7π sobre 6 mais 2 capi, ou, né, na verdade, 11π sobre 6 mais 2 capi. Aqui tem o ou aqui no meio. Só que eu tenho um valor para o meu beta. O meu beta eu não chamei de 3x menos π, então agora eu tenho que achar o valor do x para cada um dos casos. Então, ó, continuando aqui, ó, sabemos que beta é igual a 3x menos π. Queremos o valor de x e a gente tem aqui essas informações aqui. O beta 1 e o beta 2, possíveis valores para cada um deles. A gente vai partir desse princípio para continuar. Aí nós temos os valores aí de beta 1 e beta 2. Eu vou colocar o mais 2 capi em cada um. Daí, seguindo o valor que o beta é 3x menos π, em cada um deles eu vou ter, ó, 3x menos π igual, né, o valor aí de cada um dos betas, mais 2 capi. Aí ficou esse negócio enorme, ok? Não entre em desespero, faz um passo a passo. Imagina o K é uma constante, é um número, o π também é um número, e aí você parte desse princípio a fazer. Então, eu vou isolar o valor do π, o 3x. Eu vou obter aí, ó, 3x igual a 7π mais 6π mais 2 capi. 3x igual a 13π mais sobre 6 mais 2 capi. Mesma coisa para o outro lado. Estou isolando. Vou juntar aí os π's. Fazer MMC. Cheguei mais um valor para x. Então eu cheguei até agora o quê? Que 3x igual a 13π sobre 6 mais 2 capi, né? Ou, né? Aqui eu coloquei um e, mas é ou. Vou colocar um ou aqui. Ou 13x igual a 17π sobre 6 mais 2k π. Esqueci de colocar o π aqui. E agora eu tenho que isolar o valor do x, então eu vou passar esse 3 dividindo. E aí, pessoal, continuando aqui, né? Logo eu vou isolar o valor do x. Eu vou ficar com 13π sobre 6 mais 2kπ sobre 3.
Isso daqui é igual a fazer 13π sobre 6 mais 2kπ vezes 1/3. Copia a primeira, inverte a segunda. E aí eu vou ter então que o x é 13π, aplicando uma distributiva aí, né? 13π sobre 18, que é 6 vezes 3, mais 2kπ sobre 3. Esse é o meu primeiro valor. Do outro lado, lembra que eu tinha que o x era igual a 17π sobre 6? Então, mesma coisa, 7π sobre 6 mais 2kπ dividido por 3. Faço aquele esquema, copio a primeira fração, inverte a segunda, aplico a distributiva e eu vou ter aí que x é igual a 17π sobre 18 mais 2kπ sobre 3. E aí, por fim, eu escrevo meu conjunto de solução. X pertencentes sociais, tal que x é igual a 13π sobre 18 mais 2kπ sobre 3, ou x igual a 17π sobre 18 mais 2kπ sobre 3, para cá pertencente aos inteiros. E aí eu terminei aí a minha resolução. Então é um processo longo, que a gente tem que fazer várias etapas, né? Perceba que eu tive que partir desse ângulo aqui, de achar uma correspondência no primeiro quadrante, e aí eu fui achando os possíveis valores aí para beta, somei o 2kπ, e aí depois aqui essa parte é mais cálculo algébrico, tá? Então é um exercício que tem que fazer bem com calma para não se perder. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.